Vida e Saúde está começando. Hoje o assunto parece que é só para as mulheres, mas não é não. Você que é homem, você que é irmão, que é pai, que é tio, que convive com as mulheres maravilhosas aí da sua vida, precisa também se informar para compreender, para dar apoio e para incentivar cada vez mais a prevenção das nossas amadas mulheres. E olha, a gente começa o programa já fazendo um questionamento para você. Você que é mulher, você que é menina, você que é mãe, quando é que foi a última vez que você foi ao consultório do ginecologista para fazer esses exames? E se você já fez, eu quero saber o seguinte, você já voltou para mostrar o resultado, para conversar com seu médico? Precisa fazer direitinho. Fica ligado, o programa está começando, vai ser muito bom a gente fazer esse programa juntos. E antes de tudo, eu quero trazer uma frase aqui da Bíblia para você. Segundo Coríntios 5,17, traz um verso muito bonito. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Quando a gente está em Cristo e com Ele em nossa vida, a nossa visão não é para aquilo que já passou, aquilo que não deu certo, mas para aquilo que virá, aquilo que a gente pode ser e aquilo que Ele vê em nós. Porque é só assim que a gente consegue seguir em frente, olhando para frente e para cima neste dia mais uma vez. Doutora Cádia está aqui com a gente e hoje a gente vai falar de um assunto que parece muito corriqueiro, mas que é imprescindível, doutora. Verdade. Exames ginecológicos, e tem gente que ainda deixa passar, doutora. Como é que pode? Infelizmente, tem muita gente que ainda tem medo, né? Medo, vergonha, ainda existe um tabu em relação ao exame ginecológico, a ida ao ginecologista, né? Atualmente, ainda bem que tem melhorado bastante, mas infelizmente ainda tem gente que Vamos trabalhar esse assunto. Você que é mulher, você que tem timidez, que acha desconfortável, eu gostaria de dizer para você que precisa. Quando a gente vai para a farmácia e compra um remédio caro e ele é amargo, ele é ruim, a gente toma do mesmo jeito, né? Por quê? Porque é remédio. Então, a prevenção, esses exames podem ser até não muito confortáveis, mas eles são imprescindíveis para você ter saúde. E eu quero saber, doutora, quando é que é o horário, quando é que é a hora, com quantos anos uma mulher precisa começar a fazer esses exames, a ir ao ginecologista? Certo. Então, a gente recomenda adolescente já, a partir do momento que ela menstruou, o ideal é que a mãe, que o familiar já leve ao ginecologista, né? Porque aí ela vai começar a criar um vínculo, né, com esse ginecologista, ele vai conversar com ela, vai explicar como que é essa menstruação, como que vão ser os ciclos, né? Então, vai criar uma intimidade. Na verdade, não vai ser nem necessário já fazer um exame ginecológico, né? Mas essa conversa já é interessante, né, sim, doutora? Essa conversa já é muito importante, porque futuramente, quando ela for iniciar a sua vida sexual, né, ela já vai ter o seu ginecologista para compartilhar os medos, né, as dúvidas. E a menstruação para a mulher, ela é um marco também de uma outra fase da vida. Então, muitas mudanças acontecerão, não só mudanças no seu físico, mas também mudanças no seu emocional, no psicológico. Então, essa conversa, ela marca também com o profissional, ela marca o início dessa fase e também, assim, a maturidade, né? A mulher parece que amadurece mais cedo que o homem e a menstruação faz parte desse ciclo de mudanças, né? Sim, é uma transformação, né? A menina que virou mulher, né? Então, a partir daí, ela já tem que procurar um ginecologista que ela tenha uma afinidade, né? Então, a mãe já, se possível, já acompanhar, né? Junto e ficar junto. Se ela tiver alguma medo, como que se diz, ficar envergonhada de contar algumas coisas com a mãe junto, às vezes ela pode até conversar antes com a mãe conversar com essa filha. Entendi. E explicar, olha, tudo bem, eu vou deixar um pouco você lá à vontade com a ginecologista. Tira suas dúvidas. Isso, e depois eu entro na consulta. Legal. Boa dica aqui da doutora Cádia. Agora é o seguinte, a gente foi para as ruas para saber, será que as pessoas se preocupam? Será que elas fazem exames regulares ginecológicos? Vamos dar uma olhada.
Quando nós falamos em se cuidar, o que vem na sua cabeça? Bom, na minha mente vem estar bem vestida, cuidar da pele, estar em forma, com cabelo bonito, mas muitas vezes a gente esquece de cuidar da parte física. Por isso que hoje eu vim até este calçadão em São José dos Campos conversar com algumas mulheres e descobrir se elas vão ao ginecologista e fazem os exames regularmente. Você gosta de cuidar da sua saúde? Como? Então, na verdade eu preciso, mas estou sem tempo para cuidar da saúde. Olha, na alimentação, né? Fazendo atividade física e tomando bastante água, principalmente. Acho que a base é a alimentação. A alimentação tem que ser saudável, porque daí você mantém o resto. Agora, quando a gente fala em saúde feminina, você vai ao ginecologista com que frequência? Uma vez por ano, faço os exames certinho e só. Uma vez por ano, pelo menos. Ginecologista geralmente de 6 em 6 meses. Preventivo eu faço uma vez por ano. Você acha que hoje em dia a mulherada ela tem procurado médico ou ainda tem um pouco de vergonha, de receio de ir a um ginecologista, por exemplo? No meu caso, eu só fui procurar ginecologista depois que eu casei, que faz uns 3 anos, por exemplo. Eu acho que ainda tem. Eu vejo muitas amigas falarem que elas se incomodam quando o médico é homem, que ainda preferem mulheres e muitas vezes não é tão fácil encontrar. Eu percebo isso. Mas é constrangedor, né? Mas acho que tem que ir mesmo, porque se você não for, você está suscetível a qualquer tipo de doença. Olha aí, gente sincera falando. Doutora, queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância de ir ao médico precocemente, mesmo meninas jovens, 14, 15, 16 anos. Então, a gente fala que hoje em dia o ginecologista é como se fosse um médico da família. Também antigamente, né? Acaba que a gente diagnostica, a gente está ali na linha de frente das doenças, já para diagnosticar as coisas bem antes delas piorarem, né? Então, é o ginecologista que vai fazer, examinar, ver se não tem nenhuma outra doença, às vezes mesmo que não sejam ginecológicas, né? Exames de sangue, ou às vezes pela própria queixa da paciente. Então, o médico ginecologista é que vai avaliar tudo isso. E às vezes tem doenças que se manifestam mais precocemente, né? Às vezes até um diabetes que ela não sabe, um diabetes tipo 1, e aí o médico ginecologista vai solicitar esses exames. Junto. Inclusive, doutora, eu acho que ginecologista tem muitos. A minha ginecologista é meio até psicóloga, porque a gente conversa, a gente dá risada, chora junto. Então, acaba fazendo de tudo um pouco, se a gente tem essa afinidade, se a gente encontra essa pessoa, né? Doutora, a gente tem aqui agora algumas coisas interessantes que eu gostaria de perguntar sobre o exame ginecológico. O que envolve? Quais são os exames mais, assim, necessários, os essenciais, que toda mulher tem que fazer? Então, a primeira coisa, quando a mulher vai ao ginecologista, ele tem que examinar, fazer o exame físico, né? Lógico que primeiro ele vai fazer toda a que a gente chama de anamnese, que é perguntar todo aquele histórico dessa paciente, as patologias que ela já tem, se já ficou internada, se já fez alguma cirurgia. Então, ele vai investigar a vida inteira dela. Depois disso, ele vai fazer o exame físico, né? Lógico que ela vai ter uma privacidade, ela não vai ficar exposta, né? Então, ele vai examiná-la, mas de uma maneira que ela se sinta também confortável. Certo. Tá? Ele vai examinar tudo, o corpo inteiro, mas principalmente as mamas, o abdômen, para ver se não tem nenhuma massa, a parte ginecológica mesmo. As axilas também acaba olhando, né? Avaliar a mama, tireoide, às vezes a gente também olha, né? Então, um bom médico acaba avaliando tudo isso. Tá. Então, é o exame físico também, não só o exame laboratorial que vai contar. O exame físico é essencial. O laboratorial, a gente fala que eles são complementares, né? Tá. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Papa Nicolau, que é um dos exames mais, assim, famosos relacionados ao ginecologista. Sim. Então, o exame de Papa Nicolau, ele que a gente chama de preventivo, né? É um exame que vai prevenir o câncer de colo do útero. Certo. É uma prevenção secundária que a gente fala. Por quê? O que acontece? A partir do exame de Papa Nicolau, ele vai coletar células que, se estiverem alteradas, a gente pode pegar um câncer num estágio bem inicial ou até uma lesão antes dele virar um câncer, né? Ele deve ser feito anualmente pelo Ministério da Saúde para mulheres de 25 até os 64 anos. Tá. Mas acaba que a gente
já faz a paciente a partir dos 21 anos, 20, 21 anos, a gente acaba já iniciando a fazer. Mas pelo Ministério da Saúde, a partir dos 25 anos, anualmente. Doutora, Papa Nicolau é colhido só por mulheres casadas ou que já tenham iniciado sua vida sexual? Ou todas as meninas podem fazer também? Não, na verdade, ele é preconizado apenas para mulheres que já iniciaram a sua vida sexual mesmo. Tá. Vamos para o próximo exame, então, que a gente quer entender mais, os exames laboratoriais. Você falou que dá para achar algumas coisas até que a gente nem procura no ginecologista. Sim, sim. De acordo com a queixa da mulher, a gente pode solicitar alguns exames laboratoriais, exames de sangue, exames de urina, né? Por exemplo, se a mulher tiver uma irregularidade menstrual, a gente pode fazer dosagens hormonais, né? Então, a gente pode detectar diabetes, anemia, a partir de um hemograma, uma glicemia de jejum, colesterol alterado. Então, eu costumo solicitar junto. Todos. Falo como exames de rotina, né? Colesterol, a vitamina D, que tem tanta gente precisando, né? Principalmente aqui na região do Sudeste. Nossa, é uma epidemia de hipovitaminose D, né? Então, a gente acaba solicitando. Assim, não é uma obrigação. O médico pode solicitar de acordo com a queixa do paciente. Certo. Tá? Isso vai depender daquele exame primário, né? Daquela conversa, como é que foi, como é que está o estado geral de saúde daquela mulher. Vamos para o próximo exame, doutora, que seria um ultrassom pélvico de mama e de mama. São dois exames diferentes. O ultrassom pélvico, ele pode ser feito tanto pela via abdominal quanto pela via transvaginal. Tá. Se a mulher não teve relação sexual ainda, a gente faz pela via abdominal. Se já teve relação, pela via transvaginal, porque ele visualiza melhor. E o que você está procurando através desse ultrassom pélvico? Ultrassom pélvico, para a gente ver o útero e os ovários, né? Se tem algum mioma, se tem algum cisto no ovário. Então, o ultrassom pélvico vai avaliar tudo isso. Que também vai de acordo com a queixa da paciente. Se tem muita cólica menstrual, né? Então, a gente pode solicitar. No caso do ultrassom de mama, é possível identificar problemas mais sérios, como cistos, como tumores, por exemplo? Sim, o ultrassom de mama, em pacientes mais jovens, a gente só solicita caso realmente a gente suspeite de algum nódulo, de algum cisto. No caso de histórico familiar. Histórico familiar, né? Então, a gente acaba solicitando também anualmente. Mas ele não é considerado um exame de rastreamento para câncer de mama. Na verdade, a mamografia que é o rastreamento, né? Certo. Mas ele é complementar à mamografia. Então, se a mulher fez a mamografia, a mama está muito densa, não conseguiu visualizar muito bem, a gente solicita o ultrassom para visualizar melhor. Entendi. Vamos para o próximo exame, que talvez você tenha dúvida, que seja a mamografia. Eu gostaria de saber a partir de quando a mulher pode fazer e em que casos vocês acabam indicando esse exame. Então, a mamografia é o exame de rastreio para o câncer de mama, o principal exame. Ele não é substituído pelo ultrassom. Tem muitas mulheres que, doutora, mas dói muito, Já fiz ultrassom, não precisa. Para que mamografia? Porque ela detecta o câncer antes dele crescer, antes dele aparecer. Isso. As microcalcificações, ele vai estar num estágio muito inicial, com 98% de chance de cura. Olha só que legal. E ele é preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia a partir dos 40 anos. Tá? Pelo Ministério da Saúde a partir dos 50 anos. Entendi. Anualmente, doutora? Anualmente. Tá. Último exame aqui, a gente vai mostrar, na verdade existem muitos outros, a gente pegou os principais, doutora, densitometria óssea, que parece que não tem nada a ver com ginecologia. Pois é, mas o ginecologista também é responsável por diagnosticar a osteoporose, né? E a gente diagnostica através da densitometria óssea, que é como se fosse um raio-x para a gente avaliar a porosidade do osso, para saber se esse osso está fraco, se esse osso está forte, né? Então, a partir daí, a gente vê se tem o risco de osteopenia ou de osteoporose, né? Ele é feito após a menopausa, né? Na verdade, antes da menopausa, só se a mulher tiver realmente um antecedente familiar, um histórico de fratura, né? Mas, de acordo com a história dela, a gente faz após a menopausa, que nessa fase que ela está sem os hormônios sexuais e o risco de osteoporose aumenta. Entendi. Olha, é interessante, a gente passa aqui por várias fases da vida, inclusive, só olhando esses exames aqui. Agora é o seguinte, para você que já tem mais aquela resistência para procurar o médico ou acaba usando várias desculpas, falta de tempo, falta de recursos, falta de profissionais, eu fui lá no posto, nunca tem ginecologista, não.
persista. Mas eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho pra gente o que é esperado dessa consulta. Você falou do exame físico, do laboratorial, mas o médico tem uma conduta ética que ele precisa seguir. Então, o que ela não precisa, o que ela pode deixar desconfortável a mulher e o que ela precisa saber que não é normal? Se ele solicitar que ela se dispa completamente, né, ficar completamente nua, isso não é normal. Normalmente ele vai até pedir, mas vai dar um avental para usar, né? Vai dar um avental, vai ter um paninho para cobrir, né? O toque, né, do médico, ele tem que examinar a mama, examinar o abdômen, colocar o aparelhinho, pode até fazer o toque vaginal também, né? Mas de uma maneira ética, respeitosa. Né? Respeitosa, isso. Eu acho que a gente precisa também pensar que a ida ao ginecologista, ela é um fator de prevenção muito importante. Você mencionou aqui, doutora, que no caso da mamografia, um câncer descoberto no início, ele tem muitas chances de cura. Que outros tipos de problemas a gente está falando aqui? Existem exames corriqueiros, por exemplo, de secreções, que podem gerar problemas maiores quando não tratados? O que a gente pode exemplificar é a clamídia, por exemplo, em pacientes mais jovens, abaixo dos 25 anos. É uma bactéria que pode causar até infertilidade na mulher, né? Então, mulheres que têm corrimentos purulentos, então o ginecologista pode avaliar e ver, suspeitar e tratar para que ela não tenha esse risco de infertilidade devido à clamídia, por exemplo, que é uma doença sexualmente transmissível. Tá. Doutora, agora é o seguinte, existem mulheres que são cuidadosas, que frequentam o ginecologista, mas talvez sejam cuidadosas até demais. Na hora de fazer a higiene íntima, eu queria que você desse dicas do que a gente precisa fazer e do que a gente não precisa exagerar, vai? Na verdade, isso é muito importante. Tem muita mulher que exagera, né? A gente acaba orientando, que realmente tem que fazer a sua higiene, mas a gente tem que lembrar que o nosso corpo tem a nossa flora bacteriana que protege contra bactérias patogênicas. Então, se você higienizar demais, você vai tirar essa camada de proteção da vulva, da vagina, e isso pode levar a infecções, levar corrimentos, tá? Pacientes que fazem duchas vaginais, isso não é recomendado. Porque vai levar essas bactérias, isso doutora? Pode levar essas bactérias para dentro do útero, né? E levar infecções para dentro do útero. A vagina, eu costumo explicar para as minhas pacientes que ela como se fosse, ela faz uma autolimpeza, ela é autolimpante, porque a gente tem a nossa secreção vaginal e a própria gravidade faz essa secreção escorrer e levar essas bactérias para fora. Então, dentro da vagina em si, não precisa higienizar. A parte externa, a vulva, você pode higienizar, pode ser sabonetes íntimos com pH ácido, mais próximo do pH vaginal. Certo. Sabonetes neutros de glicerina também, até sabonete de bebê, né? Evitar o sabonete comum, aquele sabonete em barra, né? Que ele é mais alcalino e aí acaba alterando um pouco o pH vaginal, né? Mas uma vez por dia já está suficiente. E, doutora, além da higiene, que dicas será que são legais para a gente, para a mulher manter a saúde? Dicas como roupas ou atividades que ela precisa fazer ou evitar? Certo. Então, assim, a gente sempre orienta a mulher usar calcinhas de algodão, né? Evitar usar roupas muito apertadas, muito quentes, porque isso pode levar a candidíase, né? A própria alimentação da mulher, uma alimentação muito rica em doce, pode fazer as células, essas bactérias fermentarem muito as células ali na vagina. E isso pode levar às micoses, às candidíases, e pode prejudicar bastante também. Tá, agora é o seguinte, você que gosta de fazer tratamentos naturais e descobrir um problema ginecológico, eu quero saber da doutora se é possível, se a gente pode fazer banho de assento ou alguns tratamentos naturais, aquelas receitinhas de vó de tia, ou se é perigoso, doutora? Assim, o ideal é que você compartilhe com o seu ginecologista o tipo de tratamento que você vai fazer, porque às vezes você está com pH mais ácido, aí você vai colocar um banho de assento com bicarbonato, por exemplo, aí pode prejudicar, ou o contrário, usar vinagre, limão, tem muita gente que gosta de fazer isso. Então, primeiro compartilhe com o seu ginecologista, veja o que pode fazer, né, dependendo de como que está
a sua flora Qual é a vaginal. situação? Qual E que é a também, situação? eu acho o seguinte, gente, o especialista, ele sabe que tipo de secreção indica o tipo de problema. Tem secreção que é fungo, tem secreção que é outra coisa, né, doutora? Isso aí. Pode significar uma dessas coisas mais graves que, de repente, vem do útero. Então, o ginecologista precisa, de repente, saber primeiro e aprovar esse tratamento natural aí. Isso mesmo. Por exemplo, um tratamento natural que eu costumo passar para minhas pacientes que estão na menopausa, que já tem aquela secreção vaginal mais escassa, aquela atrofia. O óleo de coco a gente tem usado bastante. Olha que legal. Né? E elas têm realmente dado um efeito positivo. Tido bons resultados. Muito bons resultados. Olha aí, então, dica natural para você que gosta e precisa se cuidar. Doutora, a gente não falou aqui de talvez uma prevenção, que não sei nem se entra aqui. Seria o caso da vacina do HPV. Por que é importante fazer? E eu queria saber se entra aqui nessa prevenção também. Completamente entra nessa prevenção. Então, o ginecologista ele tem que orientar essa adolescente, principalmente, a tomar a vacina do HPV, porque ela vai fazer uma prevenção primária contra o câncer de colo do útero, tá? Então, além do câncer de colo do útero, que é 99% dos casos causado pelo HPV, o câncer de reto, né? O HPV é uma doença, não é o próprio câncer. Não, o HPV é um vírus. Olha aí. Que ele leva ao câncer, tá? O câncer de ânus também, 90% dos casos de pênis e de vagina e vulva também. 50% dos casos de câncer de vagina e vulva também. Então, essa prevenção, ela é realmente muito importante. Muito importante. A vacina, ela é super eficaz, ela é uma eficácia de quase 100%. Bacana. Tá? Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu agradeço. E olha, você que gostou da conversa da doutora Kádia, pode acompanhar ela nas redes sociais. O nome dela é bem fácil de você achar, então você vai encontrar vídeos e muita coisa legal para você aprender a se cuidar mais. Agora é o seguinte, no próximo bloco eu quero que você se pergunte, você sabe o que é de verdade amar e maduramente? E ainda tem receita aqui, almôndega de abóbora no Vida e Saúde. Não sai daí não.